Página 17. Vamos aonde? O mundo precisa ouvir. Por quê? Romanos 10. Já lemos? 14 e 15. Como, pois, invocar... Isso aqui é clássico. É clássico. E não é só num contexto de missões transculturais, mas num contexto também de missões locais, de evangelismo, de discipulado, de oração também. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Meu irmão. E como pregarão se não forem? Quem já foi enviado por Deus aqui, que entendeu que foi enviado por Deus? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas e boas coisas. Pastor Fábio disse que nossos pés são bonitos, né, pastor? Os pés dos crentes são bonitos, porque anuncia o evangelho da paz. Nós temos um grande desafio, está em Filipenses capítulo 2, verso 15. Nosso desafio é viver no meio de uma geração corrupta. E diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Tem muita gente aí nas igrejas atrás de fama, de sucesso, devia correr atrás disso aqui, de resplandecer como astros no mundo, amém? Como astros no mundo, resplandecer para a glória de Deus. Sendo como que a gente pode resplandecer? Sendo luminares no mundo, vivendo como luz do mundo. Mateus capítulo 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Não dá para fazer isso. Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ao contexto de casa aqui também, mais uma vez falando de resplandecer a luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A palavra é resplandeça. Para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós temos um grande problema, não sei se a turma aí da nossa igreja, alguns antigos aí, que eu acho que eu sou o mais antigo da igreja, 56 anos. Não sei se a turma lembra, mas a gente saiu para evangelizar numa praça, na mocidade, faz muito tempo isso. Estamos precisando voltar a fazer isso, viu? O pessoal aí da Apostólica Boas Novas. E aí, tinha uma das moças que estava evangelizando e de repente ela voltou chorando. Eu disse, o que foi, irmã? E ela, pastor, eu fui evangelizar ali uma moça, entregar um folheto, falar de Jesus, e eu não consegui. Eu disse, por quê? Porque quando eu olhei para ela, ela me conhecia. Ela conhece a minha vida. Não dá para você evangelizar desse jeito, desmantelado. Como é que você vai falar o evangelho, o ministério, a palavra da reconciliação, se a pessoa sabe o que, é que tu faz de errado? E tinha outra crente, na época eu era pastor da Wesleyana, pastor Sonho da Wesleyana, que muito obrigado, Deus abençoe os irmãos da Wesleyana. Eu fui pastor Sonho na época era líder de jovens da igreja wesleyana. Tinha uma irmã, uma pessoa congregava, que ela vivia no forró da vida. E um dia a pessoa falou, está fazendo o que aqui? Tu é da igreja do pastor Demonte? Sou da igreja do pastor Demonte, eu congrego lá. Eu soube disso, irmão, nunca mais falo, você é da minha igreja, pelo amor de Deus. A irmã na bagaceira dizendo que eu era o pastor dela. Por favor, não diga não. Eu vou dizer o nome da irmã, brincadeira. Quer saber? Pô, curioso. Você nem conhece a irmã. Glória a Deus, irmã. A matar na bênção. Né? Então, precisamos realmente ter cuidado com isso, porque vivemos no meio de uma geração e devemos ser luminares. E o sentinela, que é falando, Ezequiel 3,18, proclamando, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares. Isso aqui é muito sério. Pode ter várias interpretações desse texto, mas eu fico com a primária, e isso aqui é muito sério. Isso aqui para mim é perturbador, pastor, sabe? Eu fico assim, meu Deus, me dá vergonha. Eu digo isso, me dá vergonha, coloca vergonha na minha cara.
Deus, tem um ministério de reconciliação, tem a palavra de reconciliação, eu preciso ser mais eficaz, efetivo e constante, e intensivo na evangelização. Se tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, porque tem vergonha, não quer ofender, mas você precisa, depende da forma como você fala. E às vezes nós não queremos ofender as pessoas, não é que você vai ofender a pessoa, porque quando o simples fato de compartilhar o evangelho, se torna ofensivo para algumas pessoas. Mas nós preferimos ofender a Deus, não fazendo o que é a vontade dele. E aí ele diz, se você não avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, Cantina está pedindo para avisar que já tem garrafinha de água mineral, quem está com sede, viu? Tá certo? Deus foi sede de avisar aqui. Então, se você não avisar, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas Deus vai recorrer o sangue de quem? Nós não avisamos. Então nós temos responsabilidade. Certo? De qualquer forma, é um texto muito forte, não? Que a gente precisa, no mínimo mostra a nossa responsabilidade. Eu não acredito que vai afetar a salvação da gente, mas isso mexe aqui no mínimo com galardões. No mínimo com galardões. Certo? E eu vou dizer uma coisa para ti. A gente aqui passa por tanta privação, ainda mais não querer os galardões no céu. Mesmo eu estou sofrendo demais aqui, apanhando aqui. Financeiramente, eu quero pelo menos os galardões lá no céu. Então, se ganharmos também traz galardão, por que não? Essas coisas a gente tem que, né? Tem gente que quer ter casa, casarão, sonha muita coisa que eu estou sonhando é lá nos galardões do céu, uma mansão celestial, entendeu? Voar com os anjos, coisa assim, gloriosa. Reinar com Cristo. Os coroazinhos, andar na... Eita Deus! Coisas maravilhosas. Sonhar com essas coisas, por que não? Essas coisas que a gente tem que sonhar e desejar, entendeu? Não paga aluguel, ô irmão, glória a Deus, né? Foi de Deus, que estou cansado de pagar aluguel. Olha o que é que diz aí, mais uma vez, o Oswald Smith, nos Evangelizamos o Mundo, lemas missionários. Se não sentes o peso da responsabilidade pelas almas, precisa de um revivamento. A gente assiste as notícias, a impiedade, a gente encara como se fosse uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Violência, incesto, abuso sexual, uma série de coisas está acontecendo aí. Crianças sendo mortas. Irmão, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente tem que dobrar os joelhos, orar e se compadecer. Nós precisamos sentir o peso, a responsabilidade. Se você não sente, você precisa de um revivamento. Precisa mesmo. Página 18 do seu manual. Foi feita uma pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, e a pergunta foi: se você já ouviu falar na Grande Comissão e o que significa a Grande Comissão? E aí tem uma resposta de frequentadores de igreja, que 51% diz que nunca ouviu falar na Grande Comissão. 51%. 25% diz que já ouviu falar, mas não lembra do significado exato. Para mim é a mesma coisa. Ouviu falar, mas não sabe o que significa, para mim está no mesmo, a mesma farinhazinha lá. Aí vai conta aqui, 51 com 25, 76. 6% não tem certeza, também é a mesma coisa, não tem certeza porque não sabe. A dúvida é pecado. Aí 1% que não respondeu, 73. Apenas 17% diz sabia o que significa, já tinha ouvido falar e sabia o significado. Aí faça a pergunta na igreja. Alguns pastores caíram na besteira de fazer e se decepcionaram. Eu fui um deles. O povo não sabe o que é grande comissão. Não entende o princípio da grande comissão. E a grande comissão significa o quê? O ir e fazer discípulos de todas as nações. A visão da Evelyn Home for Christ, que vocês viram no começo com o pastor Fábio, falou da missão e a visão, mas a visão diz é que toda pessoa na terra tenha uma oportunidade genuína de responder a verdade e o amor de Jesus. Nós não podemos negar essa oportunidade às pessoas. Isso é a grande comissão. Amém?
Vamos para a página 19. Tem uma tarefinha aí. Eu queria que você me ajudasse a responder. Aliás, vocês vão responder. E a tarefinha diz assim. Você viu, lembra de todos os textos? Assim, olhando mesmo, aí dando uma pescadinha. Nós falamos vários textos aqui, não foi? Sobre Ministério da Reconciliação, falamos sobre o pecado, falamos sobre a pessoa de Jesus, sobre Deus, uma série de coisas. E aí eu queria que vocês entendessem esse gráfico junto comigo. E no primeiro aí nós temos o maior problema da humanidade. Qual é? Pecado. Então você coloca aí pecado. Os textos de Romanos 5,19, 6,23, Efésios 2:1 ao 3 mostra exatamente. Porque foi o pecado, quando o pecado entrou no mundo, que quebrou esse relacionamento. O mundo inteiro jaz no maligno, nós falamos sobre isso. E esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso foi rompido lá no Éden, na queda, em Gênesis 3, por causa do pecado. O pecado trouxe consequências, efeitos terríveis. Um deles foi a separação de Deus. Mas aí, a solução para esse problema, no ponto 2, qual foi? A solução? Hein? Jesus Cristo, coloca aí Jesus Cristo. Aí tem vários textos que nós já lemos, não precisa ler de novo, que mostra que Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, para resolver o problema da separação. Só que no 3 aí nós temos alguns textos e versículos que mostram a responsabilidade de quem para anunciar o evangelho ao mundo perdido e levar a reconciliação. De quem é a responsabilidade? Minha, nossa, que mais? Eu queria uma resposta perfeita. Hein? Quem? Não entendi. Não é perfeita, certo? Oi? Quem? Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? É tu? Tu é o Felipe? Teu nome é Felipe? Não, não é perfeita não essa resposta. Eu quero uma resposta perfeita. Não, cadê? Eu ouvi alguma coisa por aqui. Quem? Opa, levanta aí, irmã, levanta. Pastor, posso depois dar uma Bíblia para ela? Posso, pastor? Pensar, né? Vem cá, irmã. Qual foi a sua resposta? Carla Thaís. É o seu nome que você tem que colocar aí. Você não pode transferir a responsabilidade para a igreja, nem para a grande comissão, nem para ninguém. Você é chamado por Deus para reconciliar. Amém? Cada pessoa na igreja. Então coloque o seu nome. Recebe? Recebe? Você concorda com o quadro acima? Concorda com isso aqui? Concorda ou não concorda? É bíblico ou não é? Concorda? Se você fosse comentar com seu vizinho, o que você achou desse quadro? Fala aí. Tá tão comentando, estão vendo aí os pastores conversando aí. O que você achou? Gostaram ou não gostaram desse quadro? O que é interessante nesse quadro? Hein? Você tem aqui o plano da salvação, gente. O plano da salvação. Não tem desculpa nenhuma para a gente não evangelizar. Temos todas as ferramentas, todas as condições. Isso é apaixonante, viu, pastor? Isso é apaixonante, isso mexe com a gente. A gente só precisa realmente obedecer. Vamos para a página 20 do Manual do Participante. Se você concorda com o quadro da página anterior, baseado nos versos bíblicos, por que você não é efetivo na ação de reconciliar o mundo com Deus através da mensagem das boas novas? Escreva aí por que você não é efetivo. Se você não for efetivo. Se tiver algum corajoso para responder, eu agradeceria. Que eu também daria a minha resposta. Mas eu queria ouvir alguém falar antes. Por que você não é efetivo? O que é que falta aí? Coragem. É verdade. O que mais? Parar de dar desculpa, gente. Oi?
Pronto, foi a minha zona de conforto, acomodação. Às vezes a gente fica, sabe? Nós somos preguiçosos. Se chegasse na igreja, mas também tem um certo interesse. Se chegasse na igreja e dissesse, mas vamos sair para evangelizar agora, todo mundo. Ou não fizesse isso porque talvez os irmãos seriam induzidos e talvez sentindo-se manipulados. Mas você dissesse, amanhã venham para cá, vamos sair para um trabalho de evangelismo. Vamos usar o evangelho, né, para evangelizar. Lá em vários lugares você vai ter contato com as pessoas que já conhecem, você vai fazer uma visita, ou você vai entregar folheto para contatos, melhor dizendo, fazer contatos. Vem amanhã, você acha que vem toda a igreja? Mas eu tenho uma estratégia para vir toda a igreja. Olha, quem quiser ganhar R$100, vem amanhã para a gente distribuir folheto, que eu quero dar R$100. Você acha que a igreja vai lotar ou não vai? Vai, irmão. Tem crente, é cara de pau, irmão. O cara vem. Cadê? Vem. Fazer um teste. Faça o teste. Quais as maiores dificuldades na proclamação da mensagem de Deus ao mundo? Maior dificuldade. Que a gente encontra na proclamação da mensagem. Por que dificulta? Por que a igreja não está conseguindo assimilar isso e proclamar? Porque poucas pessoas fazem isso, né? O que vocês acham? Hein? Me ajudem. Falta o compromisso, o que mais? Responsabilidade, negligência. Oi? Intenção. A gente acredita também que aquela questão da falta de oração, falta de poder de Deus para poder evangelizar, a pessoa não ora, então não tem poder de Deus para evangelizar, por isso a importância do sentinela de oração. Vocês concordam que a falta de um treinamento como esse também? Pessoas, depois de um treinamento como esse, ele tem condições de ferramentas de poder evangelizar. E eu vou dizer uma coisa que é uma resposta pessoal minha, eu acho que também a forma como o evangelho chegou até a gente. Muitas vezes nós não fomos evangelizados de uma forma que leva a gente também a evangelizar outras pessoas. Então a gente precisa muito mudar essa cultura egoísta de que o evangelho chegou na minha pessoa e parou. Nós precisamos levar isso adiante. Amém? Como eu posso ser mais eficaz no meu compromisso para com a proclamação ao mundo? Como é que você pode ser mais eficaz? Qual passo teria que dar? Como é que você poderia resolver esse problema da falta de compromisso, da falta de responsabilidade, de intenção? O que é que você acha? Em termos práticos, terminou esse treinamento aqui, o que é que você acha que você precisa fazer para ser mais eficaz? Orar mais, atitude e colocar em prática, mas é bom a gente citar exemplos. Orar mais, o que mais? Aprender a ouvir não, você vai ouvir não e vai continuar. Coloca o quê? Estudo da palavra, você tem que estudar a palavra, você vai ganhar mais confiança quando você for evangelizar, porque quando você estiver evangelizando, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. Mais um. Ter ousadia, eu coloquei aqui, vou puxar a sardinha para a aula, né? Ser intencional no evangelismo. Oi. Pronto. Muito bom, pastor. Muito bom, irmão. Ótimo. Conhecer o contexto que você está inserido. Isso é importante. Certo? Ter percepção, né? Da nossa cultura, o ambiente. Isso é importantíssimo. Oi? Muito bom. O nome da irmã? Desenvolver relacionamento. Você não tem que desenvolver relacionamento, mas você vai evangelizar as pessoas, principalmente usando os nossos métodos, nossas estratégias. Não tem como ser intensivo se não desenvolver relacionamento. É verdade, ter paciência. Qual deve ser a minha primeira atitude na mudança do meu comportamento para ser efetivamente o que a Bíblia me diz para fazer? A primeira atitude. Start, vai lá.
Ora mais. Que mais? Hein? Ora mais. Isso que é importante. Constância, né? Ser constante na oração. Ser constante no estudo da palavra. Ser constante na prática do evangelismo. Vocês devem ter recebido mais material. O pastor Fábio já colocou. Vocês vão ter contato. Mas olha, terminou esse seminário. Se foi para casa e pegou, cadê? Mostra aí o livrinho das Boas Novas do Evangelho de João. Só um aí, mostra aí. Pronto. É o seu, tudo bem. Vocês vão receber outros. Mas você já pode usar esse material. Você pode chegar para alguém e começar a estudar com ela a Bíblia. Eu queria que o Lucas e o Enoque ficassem de pé. Cadê o Lucas e o Enoque? Levanta a mão. Tá ali. Levanta a mão vocês dois. Vem aqui os dois, por favor, vem aqui os dois. Eu quero que os irmãos conheçam. Eu comecei o Evangelho de João com eles. São dois rapazes novos na igreja. Eu chamei porque eu tenho assim, nós temos, sou muito grato a Deus. Está ajudando, nos ajudou, não foi, pastor? O Enoque. Lucas não foi nem batizado ainda, né, nas águas? Foi não, né, batizado? Nem batizado foi o Lucas. Obrigado, viu? Irmãos, estão congregando na igreja. Feliz, é incrível a mudança que está acontecendo na vida desses meninos. Eu louvo a Deus pela vida deles, muito grato a Deus. Comecei o estudo com eles, com um kit que eu recebi lá na Every Home. Eu dei um para outro e para outro, que não está aqui o André, que a gente está, né? Orando por ele, um cara bacana. O André, enquanto eu estou pregando, ele fica me desenhando, pregando. E eu disse, André, desenha só daqui para cima. Obrigado, Deus abençoe, viu? Feliz por você, cara. E eu disse, vocês vão ganhar uma Bíblia. E quando o pastor Fábio mandou as Bíblias, eu separei 2 Bíblias, para eles. A Bíblia chegou para eles. E agora, com esse treinamento que eles estão fazendo, nós vamos começar. Pastor, eles chegaram, eu quero fazer o treinamento. São novos convertidos. O Lucas, o Enoque já tem um tempinho de fé. Eu vou começar a fazer com ele o Escolha a Vida. O processo existe, o processo funciona. Amém? E eu não esperei ninguém da minha igreja fazer isso. Eu dei o primeiro passo. Eu quero ser exemplo. Eu estou falando para os pastores e líderes e os missionários. Seja exemplo. Dê o primeiro passo. Use esse material. Esse era para ser seu, mas agora não é mais seu. Use, mas vai chegar breve, vai chegar para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hudson Taylor diz que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas é uma ordem a ser obedecida. Então a nossa tarefa é continuar o ministério de Jesus, e a igreja tem a responsabilidade de anunciar a esperança e a possibilidade de reconciliação de toda pessoa. Vamos para a nossa página 21. Gente, eu acho que eu vou terminar antes do horário mesmo, viu, pastor? 21. Vocês querem intervalozinho agora ou querem continuar? O povo quer ir embora. Obrigado, valeu, gente. Prazer, viu? Crente, quando é sincero, né? Sério. Vou orar por vocês. Pode não, é verdade. Mas exatamente dizer a verdade na cara, não, né? 21, manual do participante. Por que não evangelizamos? Agora o negócio vai ficar estreito. Bateram? Vamos levar também. O culpado aí, ó. O culpado. Bateu foi muito de mim lá no São José. No frio, viu, gente? Ainda foi no frio. Você já viu a expressão evangelismo não é para mim? Quem já ouviu? Não é o meu dom? Quem já ouviu também? Pois é. Então, por que não evangelizamos? Nós relatamos aqui 9 razões, segundo Jorge Barr no livro Evangelização Eficaz. Primeiro, não evangelizamos porque crê-se que a evangelização deve acontecer prioritariamente durante o culto. Não, só deve acontecer. Isso aqui são razões porque não evangelizamos. São razões erradas, algumas razões erradas. Tá bom? Bota acontecer. Existe uma estatística que pessoas podem chegar a Cristo, ao conhecimento de Cristo, com pregações evangelistas no culto. Mas existem pessoas que estão presas só isso. Então, não é que seja errado pregar mensagem evangelística no culto, mas
existem pessoas que creem realmente que a evangelização deve acontecer a partir do púlpito, a partir do culto. E segundo, crê-se que a evangelização é dever dos pastores, missionários e evangelistas. Coloca aí pastores. A gente sabe que não é verdade, né? Já foi provado o suficiente que não é verdade. Mas a gente espera que... E nós sabemos... Vocês concordam que não é verdade isso? Mas a gente espera que essa convicção que não é verdade, que a evangelização é dever dos pastores, missionários e evangelistas, ela também se torne uma realidade prática, que os membros da igreja entendam isso e mostrem que não é só responsabilidade dos pastores. Terceiro, crê-se que a evangelização é responsabilidade do departamento ou ministério de evangelismo da igreja. O cara só evangeliza se o departamento de... Vai botar evangelismo. Fizer uma programação ou iniciativa. O que vocês acham? Você vai depender do ministério de evangelismo para evangelizar? E a igreja nem tem ministério, departamento de evangelismo. Então isso também é uma razão por que as pessoas não evangelizam, porque fica esperando pelo departamento de evangelismo da igreja. E às vezes o irmão que lidera, né, o misericórdia, o irmãozinho, a bênção de Deus, né, está tão ocupado, né, certo? E a gente precisa, é importante o departamento de evangelismo da igreja, ministério, mas nós não podemos depender disso, isso não é uma justificativa errada. E quarto, crê-se que a igreja é quem precisa coordenar ações evangelísticas, já falamos sobre isso. A igreja pode coordenar ações evangelísticas, mas também nós não dependemos da coordenação evangelística da igreja, nós precisamos ser testemunhas. Eu, como pastor, o pastor Fábio colocou uma coisa que é todo sonho de consumo, no bom sentido de pastor. É um membro da igreja chega para mim, pastor, eu passei 4 meses com esse rapaz aqui, eu nunca vi na igreja. Eu estou apresentando o senhor porque ele quer congregar e se batizar. Tem algum pastor doido aqui que não gosta disso? Não é normal? Porque o cara chegar dizendo para mim, eu passei 4 meses evangelizando, ele entregou a vida de Jesus, quer ser membro da igreja, se batizar. Qual é a sua reação como pastor? Uau! Glória a Deus! Eu não sei sapatear não, mas até sapatear, eu vou sapatear. Menino, que coisa maravilhosa! É brincadeira, esse negócio de sapatear, não sei nem dançar. Minha mulher que foi forrozeira, antes de conhecer a Cristo. Mas se converteu, viu? Foi, viu? Mas não era aquela irmã não, esquece. Irmão, o cara chegava. Pastor, cadê os pastores? Levanta a mão os pastores. Você gostaria de ter um membro assim na sua igreja? Que do nada, sem você saber, só trazendo gente. Que pastor, mais um. Que é isso aqui? Não, eu passei 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ganhei 30 pessoas para Jesus. Pastor, batiza tudo. Eu dizia para cá, meu co-pastor. E para cá, meu co-pastor, vamos trabalhar junto. Vocês querem ou não querem pessoas assim? Irmão, eu estou falando com graça, mas eu estou falando também com temor. Eu acredito que Deus vai levantar essa geração. Amém? Deus vai levantar essa geração. É resposta para a igreja brasileira, é resposta para o nosso Nordeste, para o nosso estado. Louvado seja o nome de Jesus. Crê-se que o evangelismo, crê-se que apenas o quinto, crê-se que apenas possa evangelizar se for chamado para tal. Já vimos que nós temos o ministério da reconciliação e não é verdade isso. Sexto, crê-se que evangelismo é um dom. Existe o dom de evangelista, mas o evangelismo é para todas as pessoas. Testemunhar da sua fé é uma responsabilidade de todos nós. O fazer discípulo de todas as nações. O ir e o ide é uma responsabilidade nossa, não é um dom o evangelismo. Certo? Especificamente. Sétimo, no medo da reação das pessoas. Pessoas evangelistas que têm medo de machucar a pessoa, de receber um não. Olha, gente. Jesus, nós temos que aprender a levar o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo. Tu sabe qual foi o dia? Vocês vão, por favor, no Rio, não. Já estão rindo. Ó. O dia mais feliz da minha vida, quando eu evangelizei, foi em Impu. Entrei num bar, pastor Bifolito convidar para a campanha à noite e saí na base da tapa. Eu chegava todo assim, chegava treinando as igrejas no interior, das Assembleias de Deus, que na época era bleano, e aí eu estava lá, e eu entrando, mostrando para o jovem como é que evangelizava, mostrando tal, e todo feliz, tome, tapa, puf, saí com um cartaz na mão, com um folheto, e eu com a cara de choro,
morrendo de vergonha do jovem, das meninas olhando eu apanhando. Quando eu cheguei na casa, no quarto que o pastor alugou para a gente dormir, que eu fui orar, irmão, era uma alegria por ter apanhado. Uma alegria no meu espírito. Foi a maior experiência da minha vida. Apanhei por causa de Jesus. Então um nãozinho, né? Um nãozinho, né? Uma cuspida no olho. Meu irmão, vale a pena. Por Jesus vale a pena, amém? Diz que não é uma história relacionada com o evangelismo, mas o testemunho dela me impressiona. A Madre Teresa de Calcutá diz que ela foi pedir doações. Alguém conhece a história? Foi pedir doações para as crianças dela, que ela cuidava dos orfanatos. E aí uma das pessoas deu uma cuspida no rosto dela e ela disse: essa oferta para mim, agora cadê a das minhas crianças? Se uma pessoa como ela conseguiu compreender esse princípio, nós que temos o Espírito Santo, temos que também sofrer por Cristo e ter a honra de sofrer porque estamos levando o Evangelho aos perdidos. Para de ser vaidoso, de ser orgulhoso. É gostoso sofrer pelo Evangelho. Há um peso da glória de Deus sobre a nossa vida. Há uma recompensa celestial. E ele subir. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavras não só mais do João Batista, mas da irmã Vânia. No oitavo, no sentimento de incapacidade e timidez. Você só vai vencer a timidez e a incapacidade se você começar evangelizando. Primeira vez que eu preguei no púlpito, eu me tremia tanto que eu tive que encostar uma perna na outra. Foi dada a oportunidade, que na Assembleia de Deus é cruel, o cara é chamado e tem que vir, né? E eu ia lá e eu ainda consegui falar uns 30 minutos ainda e segurei aqui a perna. E quando chamaram meu amigo para pregar, ele falou, pior do que eu. Hoje eu sou pastor, prego o evangelho, mas essas coisas todas não, mas pela misericórdia de Deus, esse meu amigo também é um evangelista. Todo começo é sempre difícil. A gente precisa romper essa barreira da timidez e do medo para a glória de Deus. E por último, na falta de amor para com Deus. A palavra aí, amor. Eu acho que isso aqui é a razão principal porque não evangelizamos. Que na verdade precisamos amar o Senhor. Quando amamos o Senhor, nós fazemos de tudo. Como gratidão, né, pastor? Como gratidão. A gente evangeliza porque é grato a Deus. Não é porque a gente é melhor, não é porque a gente se sente importante. Ser astro, né? Não é nada demais não, né? Luminares. Estrelas que brilham para a glória de Deus. Nós seremos isso quando estivermos evangelizando. Frank Labalk, essa frase mexeu muito comigo, porque aconteceu quando a Igreja Católica faz uma passeata muito lá na igreja lá da Penha, lá perto. E eu vejo assim, olhando o apartamento, as pessoas depois da primeira onda da pandemia, as pessoas com máscara e fazendo aquela caminhada, e a gente às vezes julga, né, a pessoa por causa da outra fé, por causa da cegueira espiritual, e a gente, principalmente quando a gente vê um crente que era da igreja, agora está no meio lado da passeata também, e a gente fica decepcionado. Mas essa frase impactou muito, que ele diz: ó Deus, perdoa-nos por olhar por este mundo com os olhos enxutos. E pela primeira vez nessa pandemia, eu olhei para aquelas pessoas e eu chorei, pastor. E eu tive, olhando para o padre, olhando para todo mundo, eu olhei, pastor, com misericórdia. Nós não vamos... Só a verdade do evangelho que pode libertar. Então, em vez de julgar e condenar, o que eu fiz? Eu fui orar para que Deus tirasse a cegueira, para que o Senhor visitasse o coração dele. Coincidentemente, eu estou me aproximando de uma daquelas pessoas. Coincidentemente. E eu descobri que uma daquelas pessoas tem muito respeito por mim. Olha... Ela tem uma livraria e eu sou cliente, me tornei cliente dela lá. E o respeito que ela tem por mim, o carinho, a porta está aberta. Para a gente compartilhar a verdade e o amor de Jesus. Amém? Evangelização em perspectiva. 1/3 dos cristãos afirma
ter alguma obrigação de compartilhar o evangelho. Só um texto dos cristãos. Responsabilidade e compromisso. Do mais de 30 milhões de crentes, menos de 1% declaram possuir a capacidade de evangelizar. Por falta de despreparo, por falta de treinamento, por falta de vários cursos que nós já citamos aqui. É muita gente, né? 30 milhões de crentes, 1%, menos de 1%, diz que tem capacidade para cumprir, para evangelizar, para cumprir o de Jesus. Então a responsabilidade deve ser dos ministérios para-eclesiásticos, infelizmente. Por causa que a nossa evangelização é muito light, medo de ferir a pessoa. E mais uma vez a nossa missão é servir a igreja, equipando e mobilizando crentes para compartilhar a verdade e o amor de Jesus com cada pessoa e lá na terra. Isso mudou a minha visão, ampliou a minha visão, porque agora eu vejo cada pessoa, cada lar, cada vizinho, cada vida importa, cada vida é importante para Deus. Amém? E qual com perfil você se identificou? Esse 1% dos cristãos que afirma apenas ter alguma obrigação de compartilhar, com esses mais de 30 milhões de crentes, que menos 1% declaram possuir a capacidade, essa é uma resposta para você internamente responder e refletir. Ou você acha que a responsabilidade é da Every Home for Christ? A Every Home, ela é um instrumento de Deus para equipar a igreja. Nós não somos igreja, não pretendemos ser igreja. A responsabilidade para alcançar as pessoas é da igreja. Amém? É da igreja local. Amém. Vamos para a página 22. Lucas capítulo 10, verso 2. E disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, bota trabalhadores aí. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mais uma vez a importância da oração, viu, pastores? De a gente orar para Deus levantar trabalhadores. Certo? Isso é funcional. Perguntinha: você tem tempo a sós com Deus? Responda só para você, por favor. Você tem tempo a sós com Deus? Qual o tempo que você tem se dedicado em oração diariamente? Deixa eu dar uma estatística para vocês. O Brasil é o 4º país no mundo mais conectado na internet. Cerca de 4 horas diárias as pessoas no país ficam conectadas na internet. Eu tenho uma ligeira suspeita que boa parte dos crentes estão nessa estatística. Alguns estão por trabalho, alguns estão por atividade evangelística, por ministério, mas muita gente está. Não ora, diz que não tem tempo, mas é no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook. Tem até crente no TikTok fazendo dancinha. Tem. Aí não tem tempo para evangelizar também, meu irmão. Gastou todo o tempo na internet, ó. E não, e ouvindo música, culto, né? E evangelizando. Não tem tempo para orar. 4 horas, querido, diárias. 4 horas dá para o cara fazer o quê? Orar. A proposta é 15 minutos, né? Só 15 minutinhos. Dá para orar. Dá para evangelizar. Dá para discipular. E a mão ainda dá para lavar prato. E 4 horas. Hein? E 4 horas. Estou aqui tirando as exceções de gente que trabalha com isso. Que aí eu não posso falar nada que a pessoa trabalha com isso, usa para... Mas olha, nessa pandemia a gente teve a oportunidade de evangelizar pelas redes sociais. Quantos fizeram isso? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus, eu vou ficar morrendo de vergonha. Quase ninguém, meu irmão. Eu já fui à minha igreja, eu não via quase ninguém fazendo isso. Eu posto vídeos evangelísticos no YouTube e boto no grupo da igreja para divulgar. Quase ninguém divulga. Para evangelizar. Você nem precisa evangelizar. Você usa meus vídeos de 5 minutos, 7 minutos, mensagem evangelística centralizada na cruz, para você evangelizar. E a minha igreja não faz isso. Estou me vingando de vocês, estão aqui. Desabafando. Porque não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque usa erradamente o seu tempo. Seminário
sentinela de oração, outras atividades produzem o que nós podemos fazer, a oração resulta no que Deus pode fazer. Quem são? Trabalhadores. Os observadores e espectadores são muitos. Página 22. Muito observador, muito espectador. Os críticos também são muitos. Simpatizantes são mais. É muito legal evangelizar, mas não evangeliza. Os compromissados são muitos, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são os trabalhadores. Jesus já falava isso e essa realidade serve para nós. E nós temos aqui a fase penosa da anunciação. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas foram torturadas e mortas cruelmente por pregar o evangelho de Cristo. Desde a crucificação, inclusive os apóstolos. Está nas estatísticas e nos livros, na informação do George Barna. Precisamos, irmãos, eliminar das nossas vidas as desculpas, alguém falou sobre isso, as desculpas mais comuns que nos isentam da responsabilidade para com a evangelização mundial e pessoal. A gente tem que ter essa coragem, essa verdade de dizer, eu pequei, estou pecando contra Deus porque eu tenho um tempo e eu não estou sabendo usar o meu tempo. Porque eu não preciso de um dia específico para fazer isso, eu posso usar como estilo de vida, amém? Aonde eu estiver, eu posso ser um instrumento de reconciliação do reino de Deus, da palavra de Deus, da pessoa de Deus para todas as pessoas. Lá para a página 23, aula 7. Não vou dar mais intervalo não, só se alguém pedir agora. Ninguém pediu. O cumprimento do ID de Jesus tem total ligação ao estilo de vida do cristão vivido, o ID e a vida cristã. Quando eu penso, eu recebendo essa ministração lá, quando eu pensava que a gente já tinha apanhado tanto lá, pastor, aí vem isso aqui, essa aula 7, o ID e a vida cristã. Mas é bom ser exortado por Deus, é ou não é? É bom demais, irmão. Eu sempre fui aquele crente, pastor, que eu gostava de palavra de exortação. Saia com as costas todo doído, mas saía feliz. Aí eu tinha um apelido na minha igreja, lá na congregação. Meu apelido era 70 vezes 7. Todo culto eu ia pedir perdão. Todo culto eu ia pedir perdão. 70 vezes 7. Martin Lloyd Jones, ele diz essa frase poderosa: a evangelização depende eminentemente da qualidade da vida cristã que é conhecida e desfrutada na igreja e nos cristãos. Então, se eu não tenho uma qualidade de vida cristã boa, se eu não tenho uma qualidade de vida cristã de caráter, de testemunho, de santidade, isso vai afetar no meu testemunho, na minha evangelização. E por isso que a gente precisa considerar e questionar isso aqui. Você se lembra quando aceitou Jesus? Lembra que tinha aquele um cântico, né, um corinho que dizia, foi na segunda... Alguém lembra disso aqui? Não acredito, não. Cara, eu tô velho, pastor. Jesus tocou, ninguém lembra disso. Só um, pelo amor de Deus, está ali. Ufa! Os 3 dinossauros. Foi numa terça, Jesus tocou-me. Aí os irmãos iam levantando que lembravam que foi na segunda terça. Hoje, com o calendário que tem, a gente sabe, né? Mais ou menos. 10 de abril, eu esqueci o ano agora, foi muito tempo. E aí, quando fosse na segunda, levantava no sábado, no domingo. Aí, foi na segunda. Aí, os irmãos que não sabiam qual era o dia, para não ficar encabulado, vergonha, diziam assim: foi algum dia. O pessoal ficava de pé, Jesus tocou. Você sabe? Você lembra do dia quando aceitou a Cristo? Mais ou menos? Mesmo ano, dia não. Quais foram as suas primeiras reações diante da nova vida? Qual foram as suas reações? Hein? Está muito diferente a igreja hoje. Os antigos vão concordar comigo. Nós 3. Eu me converti, mal me converti, sabe o que eu estava fazendo? Indo para os hospitais, indo para presídios, evangelizando nas ruas. Não existe, pouco existe isso. Eu estava tão entusiasmado com o evangelho. Orar pelos enfermos. Eu estava em casa, chegava do trabalho cansado. Tudo que uma pessoa, um trabalhador hoje quer quando chega em casa é ligar a TV, Netflix, jantar e ficar quieto, ninguém mexer com ele, né? Na minha época não tinha Netflix. O celular era desse tamanho.
de Motorola. Irmãozinho aqui, não vim, sabe, né? Chegava em casa aí, ninguém ligava, a pessoa ia, vem cá, tem uma pessoa possessa. Era assim, estava demoniada. E eu cansado e tudo, atribulado. Senhor, aceita um jejum aí de 1 minuto. Era na minha... Ora, Senhor, toma a frente. E a gente ia na frente, chegava lá na casa, família toda, a gente ia lá e expulsava o demônio. Na oração foi 1 minuto. Para chegar lá na casa, ia lá, orava, expulsava o demônio, orava pelos enfermos, pregava o evangelho. Isso era... Gente, alguém viveu essa época aí comigo, pelo amor de Deus? Era normal isso, na minha época. Eu tenho um pastor amigo meu que, ele era meu vizinho, olha a época de hoje. E aí, manifestou um demônio, a irmã chegou para ele assim, vai orar ali com uma pessoa possessa. Ele disse, só um instantinho que eu chamava o demônio. Hoje é assim. Os caras têm medo, os pastores têm medo de pessoas possessas hoje. Vai uma pessoa manifestar um demônio na igreja para tu ver que a turma passa até pelo combobó, os buraquinhos, sai correndo os crentes tudinho. Jesus expulsava demônios, orava pelos enfermos, pregava o evangelho. Ninguém vai atrás de estar fazendo isso, mas se surge uma oportunidade, nós vamos lá na autoridade do nome de Jesus. Amém? E nós oramos e os demônios serão expulsos. E para a glória e a vontade de Deus, os enfermos serão curados, o evangelho será pregado, o reino de Deus chegou entre eles. Isso não é coisa de pentecostal ou histórico, não. Qualquer pessoa que é cheia do Espírito Santo, que tenha um ministério da reconciliação, tem a palavra de Deus para ir e fazer a vontade de Deus. Amém? Eu tinha diáconos e pastores na igreja, quando eu era pastor da Wesleyana, né? Um dia a Soraya ligou para mim, a Soraya, pastor, tem uma pessoa possessa aqui, vai, mas expulsa aí em nome de Jesus. E a Soraya foi lá e em nome de Jesus orou, e Deus usa as mulheres, usa crianças, usa pastores, usa irmãos, porque o poder é de Deus, a glória é dele, amém? E aí você evangeliza a pessoa e prega o evangelho, faz a vontade de Deus. Primeiro amor. Quando conhecemos a Cristo, passamos a provar de uma alegria tão grande, tudo é festa, nos sentimos alegres e motivados, querendo bradar a tudo e a todos que agora somos de Cristo. Foi essa a minha experiência. Eu tinha uma namorada que era filha de um açougueiro. E ela era muito perturbada. E eu entreguei minha vida a Cristo. E eu saía muito cedo e chegava tarde para fugir dela. Que eu ia te dizer para ela que eu ia terminar o relacionamento. Porque eu entreguei minha vida a Cristo, estava muito apaixonado por Cristo, eu não queria mais julgo desigual nem nada. E aí um dia ela me viu, ei! Aí eu disse, depois eu falo contigo, depois, sai correndo. Vou lhe pegar, viu? E aí eu tive que enfrentá-la. E disse, olha, não dá mais, eu conheci a Cristo e eu estou no outro aí. Deus te abençoe. Ficamos amigos. Mas foi a primeira quebra, foi desfazer disso aí, em relação a julgo desigual. Hoje o negócio está bagunçado, meu irmão. Está bagunçado mesmo. E aí, vamos parar por aqui mesmo.